Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Aline e esse é o meu canal. Hoje eu vou trazer um tema que, na época, quando eu tava passando por isso, pra mim era muito importante, então eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês, que era em relação à minha estratégia para passar no vestibular em uma universidade pública. Então eu espero que vocês gostem, continuem assistindo aí, e é isso aí. O primeiro ponto que eu falo pra vocês, que é o ponto mais chato, mas é um dos pontos que é mais importante, é você escolher qual o curso que você quer prestar. Por que que eu falo isso? Primeiro, porque alguns cursos não tem em todas as universidades que você vai correr atrás aí de prestar elas. Então você precisa saber quais universidades têm o seu curso, só que se você não souber o curso, como é que você vai saber a universidade? Não vai, né? Então defina o seu curso. Eu sei que é uma parte chata, é uma parte difícil, mas quando você tá, no primeiro ano do ensino médio, você já tem uma visão das matérias que você gosta mais e das coisas que você gosta mais de fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de matemática e física, então eu sabia que eu tinha que fazer algo relacionado a exatas, porque se eu fizesse qualquer outra coisa, eu não ia dar certo. Então é isso, gente. Definam qual é o curso que vocês querem prestar, porque isso vai te ajudar no próximo tópico que eu vou falar aqui, que é a questão da universidade. Você precisa definir qual é a universidade que você tem interesse em prestar também. Por quê? Porque as universidades, cada universidade tem uma comissão de vestibular diferente. O que são essas comissões? São as pessoas que escrevem a prova, basicamente. Então, cada universidade tem as suas nuances nas provas. Eu tô falando de universidades que não dependem só do Enem para entrar, beleza, gente? Então, é muito importante que você saiba que cada universidade vai tratar determinados assuntos de um jeito diferente da outra. Então, no meu caso, que eu sou do estado de São Paulo, eu fazia muitas questões da USP e da Unicamp. E assim, eu notava uma diferença. O conteúdo podia ser o mesmo, mas o tipo de questão que caía em cada uma delas era muito diferente. E você precisa entender essas nuances para você conseguir se dar melhor nas provas. E assim, não é para você achar que isso é ruim, porque você vai estar estudando um conteúdo bonitinho. Então, a questão é só que você precisa saber qual questão é de cada universidade, porque isso vai aumentar as possibilidades de você conseguir entrar em uma delas. Só isso. E se você vai prestar somente uma universidade, também aí tanto faz. Só que aí você tem que entender completamente como é que funciona o vestibular dessa única universidade que você vai prestar. Depois que você tem o curso e a universidade definida, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês vão lá no site da comissão de vestibulares da universidade que você vai prestar. Eu vou colocar aqui, enquanto eu falo para vocês o que tem no site, para vocês também darem uma olhada no que tá acontecendo. E basicamente o que vai ter no site? Você vai olhar o seu curso, você vai ver os candidatos por vaga da primeira fase, os candidatos por vaga da segunda fase. Você vai conseguir ver qual foi a nota de corte mínima para entrar em cada uma das fases. Então você vai entender um pouco melhor sobre o seu curso. E lá também vai ter informação das matérias que são prioritárias para o seu curso. E o que são essas matérias? Basicamente, são as matérias que eles dão um peso maior no vestibular para que você consiga ingressar na universidade. Mas no meu caso, como eu estava prestando estatística, teve uma época que eu prestava engenharia da computação, as matérias prioritárias sempre foram matemática e física. Ou seja, o que eu fiz nesses anos aí que eu fiquei estudando pro vestibular? Porque foram 3 anos no meu caso. Eu basicamente só estudava essas matérias, porque era o que importava pro meu curso. Sim, eu dava um foco muito grande nessas matérias. Obviamente, não é que você não vai estudar as outras, você vai estudar as outras, mas assim, você tem que entender que você tem matérias que são mais importantes, que você tem que olhar o exercício, já saber como resolver e cuspir a resposta, sabe? Então era isso que eu fazia com matemática e física, no caso. Aí eu tenho, um life hack aí, que eu fazia, que é a questão dos livros, né? Eu sempre achei os livros que caem no vestibular muito chato, assim, super insosso, sabe? Então, eu só conseguia ler, de fato, alguns, porque os outros eu não conseguia. Eu li uma página e não conseguia ler. Então, o que eu fazia com esses outros? Eu achava outras maneiras de adquirir esse conhecimento. Então, por exemplo, o Vidas Secas, que foi um livro que eu não consegui ler, eu vi o filme. E assim, eu consegui entender tudo que se passava. Outra coisa que eu usava bastante é uns livrinhos que tem um resumo de cada livro que tá caindo no vestibular. E daí ele explica, o período literário, o roteiro, o que são as características, enfim. Eu também li esses livros para entender mais, né, sobre a história. E eu fui assim, gente. Nunca fui prejudicada por conta disso. Então, isso daqui é mais para mostrar para vocês que vocês têm que focar no que importa. No meu caso, focar no que importa significava focar em matemática e física, então foi isso que eu
fiz. Continuando, né, já que eu falei dos livros, tem a questão das matérias não prioritárias. As matérias não prioritárias seriam todas as outras que não são as prioritárias, mas o que eu fazia nessas matérias, né? Obviamente eu continuava estudando elas, e aí no meu caso tinha algumas matérias que eu gostava mesmo de estudar, que eram tipo química e biologia, mas tinha outras matérias que até hoje eu não consigo, não tenho facilidade, que é tipo geografia e história. Então o que eu fazia? Eu fazia as tarefinhas lá, eu estudava todo dia, quando tinha aula de geografia e história, eu fazia o que tinha que ser feito, mas eu não ficava estudando além disso para essas matérias. E assim como nos livros eu comprava, no caso de geopolítica, eu comprava um almanaque, eu vou colocar uma imagem aqui, eu acho que ainda deve vender, que ele meio que resumia todos os acontecimentos daquele ano que podiam cair no vestibular. Eu li aquilo e entendi o que estava acontecendo no mundo. Então, tanto esse tópico quanto o tópico dos livros, eu quero mostrar para vocês que vocês não precisam seguir uma regra específica, vocês têm que encontrar o jeito que vocês adquirem o conhecimento de algo que talvez você não gosta ou não tenha facilidade. Aí, sobre a questão da rotina, né, que eu comentei com vocês. Eu sou uma pessoa que não consegue aprender só ouvindo o professor falar. Então, eu ia nas aulas do cursinho, e eu lembro que era de manhã as aulas, eu ficava assistindo. No intervalo, como o meu cursinho não tinha fechado de uma só de cursinho, na verdade o que eu tava fazendo era o terceiro ano de novo, crying. O que acontecia? A galera ia pro intervalo e eu ficava de boinha lá estudando. Eu era muito focada nesse ano que eu tava fazendo o vestibular. E assim, era a rotina que funcionava comigo. Então eu via a aula, estudava nos intervalos. Quando eu chegava em casa, né, eu ficava estudando até tipo umas 6 horas da tarde. E só de noite que eu me dava relaxamento, assim. Mas é porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade das coisas. Então eu precisava estudar muito sozinha pra conseguir entender o conteúdo e pra fixar esse conteúdo também. Não quer dizer que você tem que fazer o mesmo. E, obviamente, o equilíbrio sempre é muito importante. Então, se você é uma pessoa que gosta de sair, enfim, é importante você continuar fazendo isso e não ficar bitolado só com o vestibular. Tem uma questão aqui que também é bem interessante, que é a questão de vocês sempre refazerem provas de vestibulares antigos e redações. Porque quanto mais você treina, é igual tudo na vida. Quanto mais você treina, melhor você vai ficar. Quanto mais provas você fizer nesse ano que você vai estar se preparando para o vestibular, melhor vai ser para você, porque você não vai ficar nervoso quando chegar a hora de você efetivamente ter que fazer a prova. E a mesma coisa na redação, você já vai ter com aquela cabeça de ter que escrever redação, então você vai ler o tema, você já vai falar, nossa, tem que fazer uma introdução, tem que escrever, sei lá, 3 parágrafos de conteúdo e depois escrever minha conclusão. Você já vai estar com isso tinindo e vai ser muito melhor para você, porque você vai fazer as coisas de uma maneira muito mais rápida. Então essa é uma dica que eu acho que é muito importante, que faz você entender muito sobre cada um dos vestibulares e vai fazer você treinar, né? Tipo, estudar e treinar ao mesmo tempo. Bom, gente, agora eu vou falar sobre um tópico que é mais motivacional. Eu fiz 2 anos de cursinho, então eu entendo muito bem o que passa na cabeça das pessoas quando elas estão nesse período. E assim, você se sente um lixo, tipo, um lixo, porque você vê todo mundo que se formou com você no ensino médio fazendo outra coisa, vivendo, trabalhando, já em alguma faculdade, e você lá estudando, fazendo cursinho. Isso acabava, assim, uma maneira muito gigante com a minha autoestima. Mas o que eu posso falar pra vocês é, se é isso que vocês querem, se é isso que vocês acham que é o melhor pra sua carreira, cara, vai até o fim. Não liga pro que as outras pessoas estão fazendo. A gente tem esse hábito de sempre estar se comparando com o mundo à nossa volta. Só que é a pior coisa que a gente pode fazer, tipo, não tem por que a gente fazer isso. A gente tem que se comparar com a gente mesmo, e só com isso. Então é isso que eu falo pra vocês, tenham calma, estudem, que uma hora tudo isso vai passar. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curtam, comentem aí se tem alguma outra estratégia que vocês usam, foi diferente, que é diferente da minha e que pode ajudar outras pessoas. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.